É fácil encontrar na internet vários vídeos explorando a imagem de Chico Xavier. Eu me refiro aqui em particular àqueles onde supostas revelações são feitas para o público em geral. E aí são casos que foram contados em segredo que essas pessoas agora podem revelar. É sobre essa exploração da imagem do médium Chico Xavier que eu venho trazer algumas reflexões nesse vídeo. Olá, que bom ter você aqui no IDJF. Eu sou o Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Já te peço para curtir esse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Essa questão com Chico Xavier já começou quando ele ainda estava reencarnado. As pessoas começaram a tratar-lhe num caráter de idolatria, atribuindo a ele características divinas. Isso, claro, vai gerar problemas porque deixa de ser uma pessoa, deixa de ser um indivíduo com características virtuosas, admiráveis, sem dúvida nenhuma, mas passa a receber um tratamento diferenciado, como se estivesse fora da humanidade. Até gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card, mas houve uma progressiva santificação da imagem de Chico Xavier. O que a gente vê hoje é como se fosse uma espécie de continuidade desse processo. Muito embora o próprio médium Chico Xavier jamais admitisse um tratamento diferenciado nesse sentido e nunca incentivou qualquer culto à sua personalidade, ainda assim é o que a gente vê acontecer com mais intensidade após a sua morte. Então nós vemos um conjunto de espíritas que se aproveitam dessa circunstância para explorar comercialmente a imagem desse médium, porque sabem que ele é uma figura cativante, de destaque, que atrai a atenção e a simpatia das pessoas, inclusive fora do meio espírita, e isso vai gerar mais visualizações, mais cliques, compartilhamentos e por aí vai, o que em linguagem de internet significa projeção do seu próprio trabalho, seja de que natureza for, e esse engajamento também vai gerar recursos financeiros. Então há uma exploração da imagem do médium Chico Xavier, uma exploração que também é fortemente comercial. E essa exploração precisa apelar para certos recursos. Em particular, nós vamos ver dois casos típicos, por assim dizer, na minha observação. Primeiro caso, algumas pessoas que tiveram algum tipo de convivência com o médium enquanto ele estava encarnado, mais ou menos longa, ou que tiveram alguns encontros muito episódicos com ele, e que vão se aproveitar disso para dizer que Chico Xavier lhes contou uma série de questões, ou de casos, ou de informações espirituais, mas que precisavam ser mantidas em segredo. E que agora essas pessoas estariam autorizadas pelo médium, teria sido esse o acordo, e poderiam trazer essas informações. E geralmente são informações esdrúxulas, que envolvem marcar datas precisas para a transição moral da Terra, é vulgarmente chamada de regeneração planetária, que dizem respeito a informações do que acontece em outros mundos, como que dá a sociedade lá, ou que falam da imigração dos espíritos, ou das reencarnações passadas de Chico Xavier, ou das futuras reencarnações do seu mentor espiritual como Emmanuel, e por aí vai. Tudo num tom sempre muito espetaculoso para chamar atenção, para gerar engajamento e que não tem nem fundamento doutrinário, que não tem coerência lógica e, claro, a fonte de informação é sempre exclusivamente a própria pessoa. Então ela recebeu isso de primeira mão do Chico Xavier, conta para os outros e aí impõe esse critério, esse argumento que é chamado em lógica de autoridade. Uma das maneiras de se forçar qualquer discurso para as outras pessoas é implicar nele esse discurso de autoridade. É curioso notar que isso é usado em todas as áreas de atividade humana, mas claro, em particular dentro das religiões. Se a gente observar, tristemente vamos perceber semelhanças com a história dos cristianismos primitivos, onde vários documentos que circulavam entre os séculos I e IV começaram a ser atribuídos a certas personagens para imprimir uma autoridade nesses documentos. Daí o Evangelho de Mateus, apóstolos de Jesus e por aí vai. Era uma maneira de dar uma autoridade ao documento
que aquele que estava escrevendo sabia que a fonte não era exatamente aquela pessoa. A gente vê acontecer a mesmíssima coisa nos dias de hoje, no caso de Chico Xavier. E um segundo modelo dessa exploração é atribuir comunicações espirituais ou comunicações mediúnicas ao próprio espírito do Chico Xavier, onde ele estaria assumindo uma posição assim ou assado, que na verdade a pessoa tem uma posição diante de qualquer tipo de assunto, e para imprimir essa autoridade também, ela não encontra o Chico em vida, mas ela encontra ele em morte. Então começa a atribuir uma autoridade ao seu discurso, dizendo que essa comunicação mediúnica é dada pelo próprio médium. E o que a gente vê, de alguma forma, é até um círculo dos horrores. É extremamente apelativo, foge à lógica, foge à coerência. São informações que não tem como a gente verificar. E aí está um grande truque. A pessoa diz que recebeu em primeira mão do Chico Xavier, no caso os que encontraram reencarnados. Era uma questão de segredo, então supostamente só aquela pessoa sabia e agora ela está revelando. Mas o fundo disso tudo, infelizmente, é uma exploração completamente sem ética da imagem de Chico Xavier para uma projeção dentro do meio espírita e para gerar dinheiro. Essa que é a verdade. O que nos compete fazer é examinar criticamente esse tipo de vídeo, essas atribuições, essas alegações desses casos e dessas informações. Então é sempre o nosso papel fazer um exame crítico e rejeitar muitas dessas barbaridades. E, claro, buscar viver e construir um espiritismo que não passe pela idolatria de Chico Xavier, que não passe pela exploração dele, mas que a gente leia o seu trabalho, admire a sua vida, sabendo catar feijão, como se diz, observando aquilo que é positivo, observando seus limites e suas falhas, porque ele é uma pessoa extraordinária, mas é uma pessoa, então tem os seus limites. E a gente não precisa tratá-lo como santo para manifestar admiração pela pessoa que ele foi, pelo trabalho que ele exerceu. Pelo contrário, quando nós idolatramos Chico Xavier, nós manifestamos um profundo desrespeito pela sua pessoa e pelo trabalho que ele exerceu entre nós. Então vamos ficar atentos a esses discursos, esses casos que alegadamente as pessoas escutaram. Provavelmente essas pessoas estão inventando, elas estão mentindo mesmo, porque isso gera engajamento, isso gera dinheiro. Eu me recorte a respeito dessa situação. Convido você a escrever aqui nos comentários o que você pensa a esse respeito. Mas é isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Até a próxima.